Na semana passada, eu comecei a falar algumas coisas aqui sobre quem ele é. Hoje eu quero falar sobre a ministração, o ministério do Espírito Santo na nova aliança. E a gente precisa dessa revelação. Quando eu começo a olhar a ceia, a gente comer o pão, e vejo o cálice, eu dou uma viajada até o Jardim do Éden. Porque quando Deus disse para Adão, Adão, você tem duas árvores especiais aqui, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Você não pode imaginar que Deus ali criou uma árvore diferente, que era alguma coisa irreconhecível. Porque quando agora eu viajo de volta no Novo Testamento, eu vejo Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Ora, se Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz que ele é a videira, eu, usando a minha imaginação, viajo de volta ao Jardim do Éden e só posso imaginar que a árvore da vida era uma videira. E que Deus disse para Adão, Adão, pode comer, pode chupar uva até sair pelas orelhas. Não tem problema nenhum, porque a uva fala do sangue de Jesus, a uva fala sobre os ramos que somos nós. Então, dessa árvore aqui, árvore da vida, que representa Jesus, você pode comer à vontade. Dessa outra árvore aqui, você não coma, porque essa árvore aqui, se você comer, vai dar zebra. Agora, se a árvore da vida, é lógico que eu não estou afirmando isso como teologia, eu estou exercitando a minha imaginação, eu só vou saber se a árvore da vida era uma videira mesmo quando eu chegar no céu. Não estou afirmando aqui para você botar no livro de teologia, pastor Fragale disse. Não é isso. Estou exercitando a minha imaginação. Não posso imaginar que lá tinha essa árvore escalafobética, esquisita, diferente, que era um outro troço qualquer. Quando eu vejo agora a árvore do conhecimento do bem e do mal, que diacho de árvore era essa? Aí eu viajo de volta no Novo Testamento e vejo Jesus passando de frente de uma árvore que era uma figueira, e ele diz, nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Não era da árvore, Jesus não estava zangado com a árvore, coitada. Quando Jesus diz, nunca mais ninguém comerá a árvore do teu fruto, ele estava falando sobre o fruto da lei, porque a figueira, ela no Antigo Testamento, diferente do que muita gente pensa, ela não aponta somente para Israel. A figueira é um símbolo que aponta para Israel, no Antigo Testamento. Mas a figueira, em especial, ela aponta e representa a lei. E quando Jesus disse, nunca mais ninguém comerá do teu fruto, é porque hoje em dia, você não está aqui para se alimentar do fruto da lei. A gente diz isso em tudo quanto é igreja. Eu sou livre, nós somos libertos, eu sou livre. Livre do quê? E, em geral, as pessoas pensam assim, nós somos livres das garras de Satanás, fomos livres da opressão dos demônios, do inferno e etc. Mas isso é consequência. Antes disso, você foi liberto de algo mais. A raiz da libertação não é a libertação de Satanás, do diabo, dos demônios. Não. Você primeiro foi liberto da lei. Entenda só o seguinte, o apóstolo Paulo diz para nós, ele diz o seguinte, em Romanos, no capítulo 7, ele diz que se eu não soubesse, se a lei não dissesse que cobiçar é pecado, eu nunca saberia que cobiçar é pecado, eu não estaria no pecado. Mas no momento em que eu conheço, porque a lei me mostra, e não tem jeito do sujeito pensar que pode escapar usando a lei. Porque se o sujeito disser que ele cumpre os 10 mandamentos, a primeira coisa que você pergunta para ele, então me diga aí qual é o quarto mandamento. O quarto? Aleluia, calma que eu vou lembrar. Não, você não consegue lembrar do quarto, me diga o oitavo. Não, o oitavo? Ih, rapaz, não pode ser o sétimo. Não, sétimo, Jesus, aleluia. Gente, tem jeito, porque Deus não dá graça para você decorar a lei. Ele dá graça para você entender a graça. Ele não dá graça para você decorar a lei, porque a lei é justamente o que nos oprimia. A lei ela é boa, ela é perfeita. O sistema de justiça do mundo ocidental inteiro se baseia nos 10 mandamentos. Não tem nada de errado com os 10 mandamentos. Mas tentar alcançar o favor de Deus através de mandamentos é você entrar num caminho de decepção e de morte, porque ninguém jamais conseguiu, a não ser um que foi Jesus. E se você pensa que consegue cumprir os 10, você pode até conseguir 9. No 10º, você para. No 10º, você não. Qual é o último mandamento? Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás.
É justamente o versículo, é o mandamento que Paulo cita, quando ele fala, eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. E não cobiçar é o último dos mandamentos, é o 10º. Porque no 10º amarra todos os outros. Se você pensa que cumpriu os outros, porque você nunca roubou o carro do seu vizinho, mas você só olhou e disse, eu queria um carro igual a esse, você já está no sal. Não tem mais jeito. Se você só olha, eu nunca adulterei, mas se você só olhou para aquela menina que passou na praia, com aquele biquíni, aleluia. Mas pastor, só olhei. Só olhei. Pois é, mas aí a Bíblia diz que se você só olhou e ficou olhando, é porque cobiçou já adulterou. É isso que Jesus trouxe, não é? A revelação, quando ele fala, olha, é o seguinte, vocês que acham que cumprem a lei, eu digo para vocês, está escrito lá, não roubarás, não matarás, mas se você odiar alguém no seu coração, já matou, você já é assassino. Esse é o nível da lei. É assim que a lei funciona. Não é simplesmente o ato. Então Jesus cumpre a lei por nós, porque ninguém jamais conseguiu e conseguirá. Ele cumpriu a lei e você precisa dessa revelação. Eu agora estou andando debaixo da graça. A situação é outra, completamente diferente. Eu preciso de revelação para entender a plenitude da graça. Então, eu estou falando para você eu quero falar sobre o ministério do Espírito Santo. Aliás, eu comecei a falar aqui na semana passada que o Espírito Santo ele não é frágil como uma pomba, mas ele tem o mesmo caráter de Jesus. Eu não sei porquê, ou melhor, sei. As pessoas acabam associando essa imagem, eu falei aqui na semana passada, de que o Espírito Santo é a pomba, e a pomba é um animal frágil, é um animal assim, meio assustado, medroso, né? Você pode chamar o pombo nunca vem pousar no seu ombro. Você pode olhar para o pombo e ficar pombinho, ó. Você está querendo falar a linguagem do pombo para ver se ele entende. Venha. O pombo não vem, ele olha para você e fica assim, ó. E ele já vai saindo fora. E se vier, basta você dar um pequeno passo na direção do pombo, vai embora. E aí a gente pensa, associa a imagem do Espírito Santo com a imagem da pomba. Mas no Novo Testamento, você sabe quantas vezes a Bíblia associa o Espírito Santo com a imagem de uma pomba? No Novo Testamento? Só uma vez. O apóstolo Paulo não chama o Espírito Santo de pomba nenhuma vez, nem Jesus chama. Só uma vez, foi no batismo de Jesus, que o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba, mas foi só uma vez. Mas depois, quando fala sobre a vinda do Espírito Santo, lá em Atos, fala sobre ele vindo como línguas de fogo, como um vento impetuoso, e a gente não associa mais agora a imagem do Espírito Santo com o caráter de Jesus, que é um caráter forte, que é um caráter humilde, mas é um caráter firme. E o Espírito Santo é idêntico a Jesus, ele não é diferente. Ele, o Pai e o Filho são um, e são idênticos em caráter, em pensamentos, em intenções e em ações. Quando você vê Jesus atuando na Bíblia, você pode ter certeza que o Espírito Santo hoje não age de maneira diferente. O Espírito Santo não fica tímido num canto, não, eu sou uma pombinha, eu não posso ir ali curar a pessoa, ela está me espantando, porque ela está muito... E a gente não pode confundir, eu disse aqui, é importante entender isso. Isso é uma revelação que a gente precisa ter. A gente não pode confundir o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e a obra dele na nossa vida com as reações humanas à presença do Espírito Santo. Você vai em certos lugares e as pessoas reagem à presença e à atuação do Espírito Santo de uma maneira que muitas vezes tem a ver com uma questão cultural. Então tem lugares em que as pessoas sapateiam, berram, cai no chão, rola, baba, e você pensa que aquilo é o Espírito Santo. Não, aquilo é uma manifestação humana, cultural, aprendida, muitas vezes copiada, só. Aquilo não é o Espírito Santo. Eu falei isso aqui na semana passada, teve gente que ficou chocado, mas é verdade, o Espírito Santo não fala em línguas, por exemplo. A manifestação mais simples do Espírito Santo, que é o falar em línguas, o Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas somos nós. Tem gente que pensa que quando chegar no céu vai vir um anjo para te apresentar a Trindade. Aí o anjo vai te escoltar, esse aqui é o Pai. Aí você, Pai, e o Pai, muito prazer. Esse aqui é o Filho, Jesus, e o Jesus, muito prazer. E esse aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Rabaxia, Lebelechá. Não. O Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas somos nós.
E essas reações são reações humanas. Eu olho muitas vezes na internet, vejo certos vídeos no YouTube, que eu falo assim, caramba, isso aqui o pessoal está dizendo que esse culto é uma manifestação do Espírito Santo, e tem uma pessoa lá rodopiando. Aí eu boto um outro vídeo de um ser de macumba e tem lá também um pai de santo. E tem gente que olha e fala assim, caramba, é igualzinho. Não, aquilo é uma reação humana, cultural, mas o Espírito Santo não é aquilo ali. O Espírito Santo, ele será para você da maneira que você se relacionar com ele, de maneira livre, sem pressão, sem opressão. Porque nós somos livres, amém? Então eu não preciso sapatear, não preciso rolar, não preciso babar, não preciso dar cambalhota. Mas eu posso babar, rolar, sapatear. Mas eu não preciso, amém? Tem gente que fica com medo, o Espírito Santo é isso, ai meu, hein? Não quero não. Tem gente que quando fala em línguas, parece que está uma panela de pressão. Ok, sua maneira, seu jeito. Mas o irmão aí não apita? Não, então não é batizado, não, eu sou, que é diferente. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. O ministério da Nova Aliança é um ministério encorajador, animador, fortalecedor, mas não é um mero seminário motivacional. Presta atenção nisso aqui. O ministério da Nova Aliança é um ministério encorajador, animador, fortalecedor, mas não é um mero seminário motivacional. Nem tampouco é como o ministério da antiga aliança, que se baseava na lei e na resposta do homem à lei. Na nova aliança, as pessoas às vezes também partem por causa dessa questão de misturar a ideia do ministério do Espírito Santo com um mero seminário motivacional. Elas andam demais baseadas naquilo que elas sentem. Então, se elas sentem um arrepio, um frio, um troço qualquer, o Espírito Santo, não, é só o vento do ar-condicionado que bateu aqui, entrou pela camisa, nas costas. Mas não importa se você sente frio, arrepio ou não, o Espírito Santo está presente, amém. O Espírito Santo, ele é idêntico a Jesus. Jesus prometeu isso, não prometeu? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar reunido com eles ali no meio deles. Então, nós somos mais de 2 ou 3 aqui? Jesus está presente? Em carne e osso? Não, ele se faz presente pela presença do Espírito Santo, que é idêntico a Jesus. É idêntico a Jesus. Jesus é o Deus que se vê. O Espírito Santo é o Espírito que não se vê, mas que atua na mesma medida, com as mesmas características que Jesus atuava, sem tirar nem pôr, nada diferente. A mesma compaixão, o mesmo amor que Jesus tinha, o Espírito Santo tem. Na antiga aliança não tinha essa de sentir arrepio, de sentir frio, de sentir que o Espírito está presente, que o Espírito falou. Na antiga aliança está escrito, então obedece. Era isso, era na seca. Não interessa se você está sentindo, se você está motivado ou desmotivado. Motivado ou desmotivado, obedeça, ou então virá sobre você maldição. Ora, se vocês obedecerem a tudo aquilo que eu, o Senhor, vos digo hoje, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Se vocês não obedecerem, essas maldições virão. Então não era uma questão de sentir, não, eu estou percebendo a direção do Espírito Santo. Não tinha que perceber a direção, não tinha que obedecer, não tinha que perceber nada. Tinha que simplesmente olhar na palavra e obedecer. Na nova aliança, não é uma questão de obediência a mandamentos, é uma questão de você obedecer à direção do Espírito no seu coração. Mas o Espírito nunca vai dar para você uma direção contrária, diferente, oposta, ou que se coloque em contradição com aquilo que Jesus já disse na sua palavra, aquilo que Deus já colocou na sua palavra escrita. Amém, gente? Aquilo que o Espírito Santo fala para você tem compatibilidade, bate exatamente com aquilo que a palavra diz, porque Jesus e o Espírito Santo e Jesus são têm o mesmo caráter, têm a mesma finalidade, nos conduzem para a mesma direção. O que fizeram na igreja do século XX, do século XXI? Pegaram o ministério da antiga aliança, colocaram uma veste de palestra motivacional, misturaram tudo, e com isso a igreja perdeu o alvo, perdeu a direção. A igreja ficou um troço meio malucado, em que o pregador prega com entusiasmo, pula, grita, rola, e aí quando você pensa que você está se sentindo motivado, aleluia, glória e tal, aí ele vem com uma cajada e pumba na sua cabeça, porque você é um rebelde, se você não obedece, a maldição vem, porque tem gente aqui que está na maldição, cuidado, aleluia, acho que vejo, e tal, e a pessoa já começa a se desviar do dedo do cara, que é para ver se passa para o outro, não pega em mim,
E a gente tem que ter, a igreja acabou perdendo o alvo. No seminário motivacional, o preletor te dá 7 passos, se você seguir cada um, ele te garante que vai ter sucesso. Você quer ter dinheiro? Faça assim, passo 1, faça isso, passo 2, vai trabalhar, vagabundo, passo 3, vai botando tudo. Né? Se você seguir os passos, ele te dá 7, 8, 10, 15 passos, passos para isso, passos para prosperar, passos para um casamento feliz. Então, se você seguir os passos, você vai alcançar. E se você falhou? É porque você não cumpriu algum dos passos que eu te dei. Eu não tenho nada contra, e frequentemente eu prego aqui com pontos, e até uso às vezes o termo passos, 7 passos para isso ou para aquilo, mas eu preciso entender que Deus não trabalha e não opera com base em receita de bolo. A bênção não é uma receita de bolo. Se fosse, era fácil, né? Olha, a receita é essa, ó, 2 ovos, 2 quilos de farinha, e tal, mistura, leite, chocolate, então vamos embora. Então, agora eu estou na bênção, porque eu estou seguindo a fórmula. Não é seguir fórmula ou receita. Você precisa seguir a direção do Espírito. Você precisa ir à palavra, conhecer a palavra e seguir a direção do Espírito. O ministério da Nova Aliança, o que nós pregamos é a palavra. Não são passos ou fórmulas. É a palavra, ou pelo menos é o que se espera de um pregador da Nova Aliança. E o Espírito Santo é quem confirma a palavra. Quando eu vou dar uma olhada, por exemplo, em Atos 10, que eu citei aqui na semana passada, é um exemplo marcante. Pedro não impôs as mãos sobre ninguém, não orou por ninguém. Pedro simplesmente pregou a palavra, ele anunciou Jesus. E de repente o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, pumba, caiu sobre aquele pessoal, foi todo mundo batizado com o Espírito Santo. Eu acredito que se havia alguém ali que estava enfermo, foi curado, embora a Bíblia nem diga isso. Mas eu creio que se havia alguém ali que estava doente, foi curado, porque o Espírito Santo, pumba, caiu sobre eles, mas Pedro não precisou orar, não precisou impor as mãos, não precisou ungir com óleo, não precisou fazer nada, ele só pregou e o Espírito Santo caiu, e essa palavra caiu, a gente viu aqui, o Espírito Santo caiu sobre eles, no grego é solupeo, é a mesma palavra usada lá em Lucas, quando fala sobre a parábola do filho pródigo, dizendo que o pai o abraçou, vinha o filho ainda longe, quando o pai correu na direção dele e o abraçou, solupeu, é a mesma palavra, o Espírito Santo abraçou aquelas pessoas e elas foram então batizadas com o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje está aqui te abraçando, ele te abraça todo dia, ele anda abraçado com você, amém? Será que você podia dizer isso? O Espírito Santo está abraçado comigo aqui agora, aleluia. Em Atos 14 é a mesma coisa, Paulo numa cidade chamada Listra, estava pregando a palavra, e durante a pregação ele percebeu que tinha um homem paralítico desde o nascimento, que estava, com certeza, a Bíblia não conta esses detalhes, mas é óbvio para mim, que esse homem estava escutando, com aquele jeito de ser, esse cara aleijado, num canto lá, em algum lugar, e olhando para Paulo com olhos arregalados, prestando atenção, comendo, bebendo do que Paulo estava dizendo, e Paulo pregando, de repente olhou para aquele sujeito com aquele interesse, com aquela atitude positiva de querer receber, ele falou, cara, esse sujeito tem fé para ser curado, e eu não vou deixar na situação, e é agora. E aí a Bíblia diz que Paulo foi até ele, e não orou, não impôs as mãos, não ungiu com óleo. Paulo deu uma ordem, apruma-te direito sobre os teus pés, e ainda deu um puxão no cara, segurou o cara pela mão e rebocou o sujeito. Se ele não levantasse, ia ser arrastado pela cidade inteira. Levanta, que eu já falei, mas levanta! E ele levantou, se aprumou sobre os seus pés. E foi uma coisa tão chocante, que a Bíblia diz que o povo que viu aquilo, que conhecia o sujeito, sabia que aquilo ali não era uma coisa teatral, porque todo mundo conhecia o cara que a Bíblia diz que ele estava ali pedindo esmolas desde sempre, porque ele era aleijado de nascença. O povo, quando viu aquilo, cara, pensaram até que queriam fazer de Paulo e de Barnabé dois deuses. Não, esse aqui é Júpiter que veio, e Marte que vieram nos visitar aqui e tal. E Paulo teve que dizer, não, nós somos homens iguaizinhos a vocês. Isso aqui foi no nome de Jesus, foi pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, que esse camarada que era aleijado agora está andando. Foi por causa do nome de Jesus que vocês estão vendo isso aqui. Então, Paulo não precisou orar. Aliás, você não vai encontrar na Bíblia ninguém nunca fazendo uma oração sequer pelos enfermos. A gente fala sobre orar pelos enfermos, mas na Bíblia nunca ninguém fez uma oração pelos enfermos. O que você encontra é Pedro mandando o aleijado andar, Paulo mandando o aleijado andar. Jesus nunca orou por um enfermo, ele simplesmente impunha as mãos e fez até umas coisas meio esquisitas. Ele pegou um bocado de terra, cuspiu, fez um melê, que a Bíblia chama de lama, e passou no olho do cego, e o cego só deixou passar porque ele não estava vendo.
que se tivesse visto, ele ia dizer: Jesus, fica para a próxima, aleluia. Jesus fazia as coisas certas com as pessoas certas, né? Sabia que se fosse passar aquele negócio num aleijado, não ia dar certo. O aleijado ia levantar, por causa do medo da ECA. Ia correr. Mas no ceguinho não podia fazer nada, só ouviu o barulho. Foi isso aí. Calma. Na verdade, Paulo nunca orou e o homem ficou curado. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. Lembre-se disso aqui. Não da pergunta, mas eu vou dar a resposta. E a pergunta é: o que significa ser um praticante da palavra? Quero que você lembre da resposta disso. O que significa ser um praticante da palavra? A gente vê isso, Tiago encoraja a igreja dizendo: sede praticantes e não meros ouvintes. O que significa ser um praticante da palavra? É olhar na palavra, ver quem Deus é, ver quem você é em Cristo e não se esquecer dessas coisas ao sair para viver o seu dia a dia. Isso é praticar a palavra. Não é você decorar uma montoeira de regras para saber se você está agradando a Deus ou não. É você olhar para a palavra e saber quem você é em Cristo, quem Deus realmente é, que Ele é bom, que o Espírito Santo te abraça, que você é casa, é templo do Espírito Santo e que Ele te acompanha para tudo quanto é lugar que você vai. É saber que você em Cristo é curado, que você é mais que vencedor. Não simplesmente vir à igreja, ouvir e ir embora, esquecer. E aí você está no seu dia a dia, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida infeliz, uma vida medíocre. Não, você tem que se lembrar. Isso é praticar a palavra. É você se lembrar quem você é em Cristo, que em Cristo você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A sua nova identidade, você é uma nova criatura. Irmão, essa é a obra do Espírito Santo, é o ministério do Espírito Santo. A gente falou aqui na semana passada sobre o fato de que o ministério do Espírito Santo é convencer a você que é um cristão, convencer você da justiça, não do pecado. Ele convence o mundo do pecado, não é nem dos pecados. Eu não citei isso para você na semana passada, eu vou citar hoje. Isso aí eu vou dar de graça para você hoje. Não está incluído na oferta que você deu, não. Isso aí eu vou passar de graça. A palavra que Jesus usa ali, que está traduzido no grego, para pecado, é hamartia. E hamartia é pecado no sentido da origem do pecado, no sentido da natureza pecaminosa. Quando ele diz que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, ele está dizendo: o Espírito Santo nos convencerá de hamartia. É diferente de pecados, que é hamartanos. Hamartanos são os pecados, as ações pecaminosas: mentir, roubar, matar. Isso é hamartanos. Hamartia é a origem, a natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer de hamartia. Mas de hamartia você e eu já fomos convencidos há muito tempo atrás. Por isso nós nascemos de novo. Ele já removeu de nós hamartia. A fonte, a origem nos deu uma nova natureza. Zoe, a vida do próprio Deus. Amém, gente? Então, mas ele vem nos convencer da justiça. E o Espírito Santo te abraça, e esse abraço que ele te deu, ele não larga nunca mais. É aquele abraço de urso. Abraçou e não larga mais. Não interessa o que você esteja fazendo, o Espírito Santo não vai bater asas e voar. Pastor, mas se eu estiver envolvido num pecado horrível, praticando o pecado, o Espírito Santo continua ali, não para te convencer do pecado, mas para te convencer de quem você é em Cristo. É difícil a igreja pegar isso. É difícil as pessoas pegarem. É uma revelação que você tem que receber. E em nome de Jesus você vai sair daqui hoje com essa revelação, com esse entendimento de que quando você está envolvido numa prática errada qualquer, pode ser aquilo que a gente chama de pecadinho ou pecadão, porque para Deus não tem diferença, mas quando você está mesmo na prática, o Espírito Santo continua ali, continua em você. Pastor, como é que você uma coisa dessa? É só você ler 1 Coríntios, infeliz. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse, o contexto histórico é que em 1 Coríntios havia uma das coisas que são citadas em 1 Coríntios, porque 1 Coríntios é uma carta que explica uma montoeira de coisas, é uma carta que não aborda um só tema, aborda vários temas. E o apóstolo Paulo diz, por exemplo, a gente sabe disso, que historicamente o povo de Corinto estava se convertendo, mas culturalmente eles eram adoradores de Apolo e de Afrodite. E havia 2 grandes templos em Corinto. Um
para Apolo e outro para Afrodite. No templo de Apolo se praticava o homossexualismo como forma de adoração a Apolo. E no templo de Afrodite havia mais de 1000 sacerdotisas prostitutas. Então havia verdadeiras orgias sexuais e alimentares. O pessoal comia, vomitava, e orgias sexuais com as prostitutas, como uma forma de adorar Afrodite. Os coríntios estavam se convertendo, mas muitos deles ainda, por uma questão cultural, por uma raiz cultural e falta de renovação da mente na palavra, ainda frequentavam o templo de Diana, o templo de Afrodite e o templo de Apolo. Se eu fosse Paulo, a minha carta ia ser o seguinte: seus desgraçados de corintianos infelizes, vocês fingiram que se converteram, mas se converteram é nada. Vocês são falsos crentes, vocês continuam indo no templo aí dos deuses pagãos, mentirosos, falsos. Vocês não merecem a minha visita, vocês não merecem nem que eu escreva essa carta. Só estou escrevendo para dizer que não quero mais saber de vocês. Não, Paulo escreve para eles e diz: será que vocês não lembram que vocês são templo do Espírito Santo? Casa do Espírito Santo, o sujeito está indo ao templo de Afrodite e o Espírito Santo está indo junto com ele, buzinando no ouvido dele: meu querido, tu é casa do Espírito Santo, tu é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa me alertar do pecado, porque com a minha inteligência eu sei quando eu estou pecando. Não preciso, quando eu erro. Ou você acha que o ladrão, quando rouba, ele fica: será que eu estou cometendo algum erro? Ah, meu Deus, abençoa, meu Pai, para que este roubo seja bem sucedido e não seja algo assim tão pecaminoso. Você sabe que sabe que uma vez, lá na igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, ela fica muito perto de uma comunidade onde tem uns traficantes da pesada. Os traficantes, um dia a polícia estava pegando, o bicho estava pegando lá. Aí os traficantes vieram, chegaram na igreja. O pastor Hélio, nessa época, era pastor auxiliar lá na igreja de Bom Sucesso. O pastor Hélio lá da Academia da Fé. Aí o pastor Hélio estava justamente assim, quase na hora do culto começar. E aí veio o pastor Hélio descendo, o gabinete fica no segundo andar, ele veio descendo. Quando ele vinha chegando, os caras chegaram junto: pastor, nós somos dali e tal, do movimento. A gente queria pedir para o senhor para a gente guardar umas armas aqui na igreja, que a polícia está dando um aperto lá, mas é temporário, isso é só por um tempo. O pastor foi até muito sábio, falou: meu irmão, não dá, você já imaginou? Que confusão, um pastor, a igreja, guardando arma, fuzil, pistola, não dá. Então se a polícia chega aqui, como é que a gente explica? Não, pastor, mas a gente vai dar para vocês a interno, um paletó, vai dar para vocês um celular. Não, a questão não é essa, não dá. Poxa, pastor, tá bom, a gente entende, a gente compreende. O senhor podia, então, pelo menos orar pela gente? Pastor, não, claro, pois não. No que ele ia começar a orar, vinha descendo 2 bispos, o bispo Jorcelino e o bispo Tito Oscar. Então, eles vinham descendo, aí, era um deles que ia pregar. Aí o pastor, poxa, o bispo aqui, bispo, o pessoal que está pedindo uma oração. Aí o bispo, com pressa de entrar: então vamos orar. Senhor, abençoa o trabalho desses homens, eles sejam bem-sucedidos. Não deu tempo de explicar qual era o trabalho dos caras, a oração foi. Mas a gente precisa. O que eu estava falando que eu nem sei mais? A gente precisa de uma revelação para entender que o Espírito Santo está abraçado com a gente, não para buzinar na sua orelha: você está errado, você está no pecado, você vai para o inferno. Não, ele está abraçado com você para te convencer de quem você é em Cristo. Porque se você tiver uma revelação de quem você é em Cristo, você vai olhar e vai dizer assim: pô, isso aí não é para mim, estou fora. Você pode ir 1, 2, 3 vezes ao templo de Afrodite, mas uma hora você vai olhar e vai dizer: esse templo aí não é para mim, esse lugar não é para mim. Meu lugar é lá na casa de Deus, é adorando a Deus com meus amigos, com meus irmãos, com a turma que está lá. Poxa, eu posso estar indo ao templo de Apolo, mas olha, essa aí já não me traz alegria, não me traz satisfação, porque tem uma coisa aqui dentro me dizendo que eu sou um filho amado, e que Deus não abre mão de mim de jeito nenhum. Então me dá licença, deixa eu ficar aqui com o meu lugar. As pessoas vão até estranhar: cara, você não está vindo mais no templo de Apolo, rapaz. Você não está vindo mais aqui ao templo de Afrodite, estamos sentindo sua falta. Vai continuar sentindo, porque não é a minha praia. Morri para isso, já era. Agora eu estou convencido de que eu sou filho de Deus, que eu sou uma nova criatura.